Nesse momento eu dou início, mês de setembro é mês de missões, é o mês que a Igreja Adventista da Promessa separou para conscientizar a igreja sobre missões, e nós damos início oficialmente a essa campanha em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Junta de Missão preparou essa campanha com muito carinho. O tema dessa campanha é Pregue o Evangelho. Então hoje nós vamos iniciar a mensagem com esse tema, Pregue o Evangelho, o imperativo da pregação do Evangelho. Então, por gentileza, abra suas Bíblias, ou acompanhe aí mesmo na tela, né? O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Essa é uma palavra do próprio Senhor Jesus. Então o autor começa o sermão dizendo que hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós iniciamos essa série bíblica de lições, que é promovida pela Junta de Missões da nossa IAP, que será ministrada nos sábados desse mês de setembro. O tema é Pregue o Evangelho, reflexões acerca dos importantes aspectos da pregação do Evangelho para o crescimento da missão. No sermão dessa manhã, nós vamos refletir sobre o tema, o imperativo da pregação do Evangelho. Nós vamos ver que pregar o Evangelho é um mandamento e é uma ordem do Senhor Jesus. Então, sem dúvida, o ato de pregar o Evangelho é um importante imperativo, isto é, uma ordem dada por Jesus à sua igreja. O mestre não incumbiu o dever da pregação somente ao pastor, ou à missionária, ou à liderança da igreja, mas a todos os discípulos. Então, quem é discípulo aqui de Jesus? Então, nós temos o dever, a obrigação de pregar o Evangelho. Pregar através de uma mensagem como essa, pregar através de uma panfletagem, entregar um folheto para alguém, pregar através de PG, pregar através de um estudo bíblico, pregar através do nosso testemunho, né? Falar de Jesus para os nossos vizinhos, nosso amigo do trabalho, nosso amigo da faculdade. A igreja consegue chegar, o Evangelho consegue alcançar pessoas de uma forma extraordinária quando ela está bem organizada e quando todos entendem que são missionários. Então, ele vai entrar em casa, em lares, que o pastor não entraria, que o missionário, a missionária não entraria, mas você pode entrar lá e pregar o Evangelho para essa pessoa. A igreja somos nós, somos membros dessa igreja. Se cada um fizer a sua parte, se cada um usar o seu dom a favor do ministério, do reino de Deus, o Evangelho será pregado sem dúvida. Pregar o Evangelho é nossa responsabilidade. Essa é a ordem do Jesus, é de extrema relevância. Por meio do seu cumprimento, é possível conduzir as pessoas ao conhecimento de Jesus. O homem precisa de Jesus. O ser humano precisa de Jesus. E para as pessoas conhecerem Jesus, elas precisam ouvir, ver, ler o texto, ler a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada revela Jesus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mostra Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida. Então nós somos missionários. Todo cristão é um missionário. A igreja está em missão. A missão é de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levar essa palavra. Então leve essa palavra, né? É um dever, uma obrigação, é responsabilidade nossa. O pastor faz a sua parte, os líderes da igreja também, e a membresia da igreja, individualmente, pessoalmente, onde você estiver, você é uma carta aberta da mensagem
do Evangelho de Jesus. Então, no segundo slide aí, diaconisa, já é a primeira parte da mensagem, né, o corpo da mensagem, o primeiro tópico, que diz que a pregação do Evangelho é uma ordem que envolve uma autoridade suprema. E essa autoridade suprema é o Senhor Jesus. A ordem de pregar o Evangelho procede de Jesus. Não é o pastor Francisco que manda a igreja pregar o Evangelho. Aliás, o pastor Francisco, a palavra dele não tem poder para nada, mas a palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus é poderosa. E é a palavra de Jesus, é o próprio Jesus Cristo que nos manda, que nos ordena a pregar o Evangelho. Então eu prego o Evangelho não é porque o pastor pediu, não é porque o pastor mandou, não é porque a liderança da igreja fez um planejamento, agora eu vou pregar o Evangelho. O crente consciente, ele prega o Evangelho porque é uma ordem de Jesus, é uma ordem do Senhor. Foi Jesus quem ordenou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16:15. A pregação do Evangelho é uma ordem de Cristo. Ele fez isso depois da ressurreição. É interessante o autor colocar isso no texto, observar isso. Jesus veio, se fez homem, cumpriu a missão dele aqui de uma forma perfeita, morreu, morte de cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E após a ressurreição, Jesus ele deu as últimas ordens, ou as últimas orientações, ensinamentos, mandamentos para a sua igreja. Então, no capítulo 16 de Marcos, começa tratando sobre a ressurreição. O contexto aqui, desse versículo que eu acabei de ler, é a ressurreição de Jesus Cristo, né? As mulheres foram ao sepulcro no intuito de encontrar o corpo de Jesus, mas não o encontraram ali, porque Jesus havia ressuscitado. E o Cristo ressurreto, ele vai ao encontro dos discípulos, ele falou para mais de 500 pessoas, diz o texto bíblico que mais de 500 pessoas viram o Cristo ressurreto, dando as últimas instruções. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa extraordinária. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que venceu a morte, um Deus que venceu a sepultura, um Deus que ressuscita e ordena a sua igreja a pregar um Cristo não pendurado no madeiro, a pregar um Cristo não morto, mas pregar um Cristo vivo e todo-poderoso, na certeza que assim como Ele ressuscitou, quem está em Cristo ressuscitará também. Quando morrer, ressuscitará na volta do Senhor. Então essa é a nossa esperança. Jesus ressuscitou e quem serve Jesus, ainda que morra, ressuscitará também. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus ele prova que não é um simples profeta. Quando Jesus mostra claramente, e o evangelista Marcos narra isso, que Jesus ressuscitou, ele está mostrando claramente que ele é o verdadeiro Messias, que ele é o verdadeiro Filho de Deus que havia de vir. Mateus, em seu evangelho, ele confirma a autoridade de Jesus. Ele mostra que Jesus, após ter provado aos discípulos que havia ressuscitado, lhes disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Foi com a autoridade manifesta em sua ressurreição que Jesus ordenou aos discípulos que pregasse o Evangelho. Então nós somos discípulos de Jesus. A igreja de Jesus, nós temos a autoridade de pregar o Evangelho. Não seja tímido, não seja tímida.
você tem autoridade de pregar o Evangelho. Foi nos dada essa autoridade. Você pode abrir a boca e pregar o Evangelho. Você tem a autoridade dada por Jesus de orar pelas pessoas em nome de Jesus. O texto bíblico diz que você tem autoridade como instrumento nas mãos de Deus de expulsar demônio em nome de Jesus. De curar pessoas enfermas no poder de Jesus. Porque Ele nos deu essa autoridade. Então não seja um crente acanhado. Se você tiver a oportunidade de falar, fale do Evangelho. Se você tiver oportunidade de pregar, pregue o Evangelho. Pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você é uma pessoa salva porque você creu, porque você acreditou, porque você aceitou Jesus. Mas não queira a salvação só para você. Fale de Jesus para outras pessoas, para os seus amigos do trabalho, para os seus parentes, familiares, né? Tios, tias, primos, amigos. Pregue o Evangelho para as pessoas que estão próximas de você, para as pessoas que você tem acesso. Às vezes o pastor não tem acesso, a liderança da igreja não tem, mas você tem acesso a essa pessoa. Então pregue Jesus Cristo para ela. Foi com a autoridade manifestada na ressurreição que Jesus ordenou aos discípulos que pregasse a mensagem de salvação. Creiamos piamente que o Evangelho que pregamos possui autoridade do alto. Nós não pregamos profeta morto. Nós não pregamos um Deus morto. Nós não pregamos um Deus de barro. Nós não pregamos um Deus que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê. Um Deus que precisa ser carregado pelos outros. Nós não pregamos um Deus assim, um Deus fraco. O Deus que nós pregamos é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Supremo, o Deus onipotente. A pregação do Evangelho é uma ordem que envolve uma autoridade suprema. É por isso que a gente não pode, de forma alguma, se acovardar, ou se acanhar, ou ser tímido, porque o que Jesus fez por nós foi algo glorioso, algo muito grande. E quando Ele vai para o Pai, Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, gente. O Deus Todo-Poderoso habita em nós. Então, quando falamos em nome de Jesus, nós falamos no poder de Deus, na unção de Deus, crendo que a palavra de Deus não voltará vazia.